Tá aqui. Entendi. Ok. Ok, pessoal, uma boa noite aí, os amigos da AEPET. Nós estamos hoje realizando uma primeira reunião que marca a retomada, digamos assim, das atividades em conjunto aqui da AEPET na cidade de São Paulo, e a gente está estendendo um pouquinho para o estado como um todo, né? O Borsoi acompanhou aí de perto um pouco das atividades que nós tivemos lá quando a delegacia da EPET foi instalada em São Paulo, né? E aí, em função do fechamento do EDISP, a diáspora, né, que se abateu sobre os petroleiros aqui da capital de São Paulo, né? As atividades da EPET elas foram paradas enquanto equipe. Mas nós continuamos aqui, depois que eu fui para o Rio de Janeiro e voltei, nós continuamos diversas atividades, dentre as quais, né, a produção do livro, a participação de em diversas atividades aí de lançamento do livro, né, em Goiânia, em Campinas, aqui no Sindicato dos Engenheiros, no Rio de Janeiro, e produção de artigos, né, além do embate público, né, onde a gente vai, a gente sempre se apresenta, né, como delegado da EPET, né? E agora, na hora em que nós estamos aí nos preparando para escrever o segundo volume do livro, né, a Petrobras Fatiada, o Orildo e a Patrícia falaram assim, pô, vamos fazer com que a EPET tenha um contexto mais amplo, que tenha realmente a participação da base aí, né? Ou seja, e até ajudar a EPET nacional a crescer, né? Então foi dentro desse espírito que nós convidamos pessoas que já estavam convidadas lá no passado, que a gente convidava sempre para participar e tal, né? Foi que nós convidamos, tá certo? E hoje nós estamos aqui justamente com esse intuito, né? Da gente refletir um pouco, conhecer, talvez, né, quem ainda não pode estar, digamos assim, há algum tempo sem ter essa relação com a EPET, sem conhecer assim, o que está acontecendo, né, no âmbito da EPET, como que ela está estruturada, justamente para a gente poder participar, né? Porque pô, se a gente não conhece, a gente pode ter ouvido falar da EPET no passado, mas não sabe o que está sendo desenvolvido hoje e os desafios que a gente tem aqui em São Paulo, né? Porque pô, São Paulo hoje eu não sei exatamente, mas a Bacia de Santos ela representa a Bacia de Santos ela representa um percentual razoável aqui de petróleo, de produção de petróleo no Brasil, né? E a gente tem um contingente de petroleiros, a gente tem 4 refinarias aqui em São Paulo, né? Então, nós temos tudo para ter uma AEPET forte aqui em São Paulo, né? E a gente tem, digamos assim, talvez até por iniciativa minha mesmo, como delegado, faltava dar esse estalo, faltava acordar para essa realidade, para a gente arregaçar as mangas e fazer valer, né? E fazer valer o peso que a Petrobras tem, ou seja, fazer com que a EPET em São Paulo tenha o peso que a Petrobras tem aqui, né? Tá certo? E então esse foi o histórico, né? O histórico que da criação da delegacia aqui em São Paulo. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, eu já vou falar isso para vocês, porque faz parte desse contexto, né? Todo núcleo, desculpa, toda delegacia, o ideal é que ela se transforme em um núcleo. O núcleo é quando nós temos 100 pessoas afiliadas contribuindo, tal, né? Mas nós não temos esse número ainda aqui em São Paulo, né? Nós não temos 100 pessoas da EPET ali contribuindo e sendo signatários da criação da delegacia, né? Desculpa, do núcleo. Né? O objetivo nosso é esse, tá certo? Mas nós não temos ainda. Então, esse será um grande desafio para a gente. Ou seja, se vocês que estão presentes aqui hoje são 6 pessoas mais eu, né? Pô, procure conversar com os amigos de vocês. Se você não é filiado ainda, procure se filiar. Eu sei que é um sacrifício financeiro, principalmente para que aqui o grosso das pessoas aqui são aposentados, né? Tá certo?
e eu sei que pesa realmente, mas avalie isso e converse com outras pessoas, converse com outros colegas, para que na próxima reunião a gente possa ter mais pessoas e fazer a EPET crescer, né? Porque nós passamos agora, esses últimos anos, 4 anos tenebrosos aí, né? De ameaça a Petrobras, de ameaça a Petros, né? De ameaça aos nossos direitos, a nossa assistência médica supletiva, que virou a malfadada saúde Petrobras. Aí, e é aquilo que a gente fala, né? Defender a Petrobras é defender o Brasil e defender os empregados e defender nós aposentados, né? Ou seja, os nossos direitos eles se confundem com a defesa da Petrobras, certo? Pô, se vocês. Talvez a gente possa trazer depois colegas da Petrobras Distribuidora para dar testemunho, para falar aqui para a gente, né? Muitos de vocês, talvez alguns de vocês conheçam, né? A situação que está passando o pessoal que era da Petrobras Distribuidora, é um negócio assim demolidor, um negócio assim muito degradante, muito, muito sofrido, né? Os colegas lá da Bahia, da refinaria que foi vendida também, os colegas de Manaus, né? Então, são frentes de lutas e são coisas que a gente precisa evitar. E agora que nós temos um governo assim, a princípio alinhado, né, com a causa petroleira, né, apesar de que tem muitas coisas que a gente precisa questionar também, né? Ou seja, não é porque tem um governo assim de viés progressista que a gente tem que baixar a cabeça e concordar com tudo. Não, aquilo que a gente achar que precisa criticar, aliás, foi uma coisa que o Lula pediu, né? Tá certo? Porque eu preciso de crítica, eu não quero ninguém aqui, não quero vaquinhas de presépio e nem gado, né? Tá certo? Ou seja, as coisas boas a gente precisa elogiar realmente, mas aquilo que está errado precisa confrontar, precisa levar de maneira construtiva, né? E de maneira aberta, né? E é essa a proposta, ok? Essa é a proposta para que a gente possa construir aqui. Vamos começar pequenos, uma reunião de 7 pessoas, eu acho que está bem razoável, são pessoas compromissadas, guerreiros aqui, né? E talvez antes dar uma passada aqui rápida para que cada um se apresente. Também eu vou quebrar o protocolo até do que eu tinha me proposto, mas como são poucas pessoas, eu acho que valia a pena a gente dar uma passada para cada um falar assim o que fez dentro da Petrobras, o que está fazendo, né? E aí depois então eu já passo a palavra para a Patrícia. Vamos começar aqui, Maurício, começa por você. Pode ser, pode ser, pode ser. Boa noite a todos. Meu nome é Maurício, eu trabalhei na engenharia durante toda a minha vida na Petrobras e dentro da engenharia foi um caso... eu nunca saí do mesmo local de trabalho, nunca me movimentei, né? Moro aqui em São José dos Campos e hoje estou há 13 anos aposentado e não tenho nenhuma... Hoje não faço nenhuma atividade com remuneração, né? Quer dizer, tudo que eu vivo é o que a Petrobras me deu, né? É isso aí. Ok, obrigado. Borsóis, você está na fila aí. Opa, agora sim. Boa noite a todos também. Eu sou Luiz Borsoi, aposentado já há mais de 20 anos, né? Me aposentei no final de 2002 lá na RPBC em Cubatão. Eu sempre fui engenheiro de processo. Metade da minha vida eu trabalhei na Recap e a segunda metade lá em Cubatão, né? E depois que me aposentei, eu trabalhei como consultor aí em várias empresas, né? Até chegar a pandemia. Aí na pandemia eu parei de vez, né? Tô só aposentado agora mesmo. Tá bom, Borsói, obrigado. Paulinho. Paulinho, não tô. Paulinho. Paulo aqui na Bonk. Sim, Fala, seu Paulo, aqui na Bonk. Francisco. Eu trabalhei na engenharia com o Maurício
Eu não Trabalhei sabia, na não saberia RBDC nunca que você é também, um não me paulinho. lembro do Borsoi. E tô na Recap agora, na TIC. Pois é, ó. Beleza. Obrigado, Paulinho aqui era bom aqui. Obrigado. Patrícia, manda ver aí, Patrícia. Oi, eu entrei na empresa em 2000, eu sou geóloga, formada na UERJ e trabalho mais ou menos na mesma área também, que é uma área que eu gosto muito, que é com perfis, né, para avaliação de poços, tanto exploratórios quanto de desenvolvimento. Trabalhei antes na aquisição geológica, que é uma área irmã, e depois passei a trabalhar com ultrassonografia de poço e eletro de poço. É isso que eu faço. Eu gosto bastante de fazer isso. E estou com 23 anos Petrobras só, tem muito chão ainda para vencer aí. Patrícia, você está diretora de comunicação da EPET, né? Não. Sim. Então, nessa parte da geopolítica, eu comecei a militar depois que eu voltei do meu mestrado em 2014, tanto na EPET quanto no sindicato aqui do Rio de Janeiro. Então, eu estive diretora do sindicato de 2017 até 2021, porque por causa da pandemia a gente teve que postergar um pouco as eleições. E depois meu grupo perdeu as eleições e eu me retirei um pouco da atividade sindical. E em 2018 eu comecei a integrar a diretoria da EPET, primeiro no Conselho Fiscal, e atualmente eu estou na diretoria de comunicação como vice-diretora de comunicação. Legal, beleza. Comandante Orildo. Baixa a patente e aumenta o salário. Bom, boa noite a todos. A comandante é a Patrícia. Boa noite, comandanta. Eu sou geólogo também. Entrei na Petrobras em 1990. Fui demitido pelo Fernando Collor. Demitido não, que a gente não chegou a ser contratado, mas alguns colegas que tinham recém assinado o contrato, na mesma semana foram demitidos. Isso em março de 1990. Depois nós fomos readmitidos em setembro de 90. Eu vim trabalhar aqui na Bacia Potiguar. Morei um curto período em Mossoró e hoje, e desde esses 30 anos todos, resido em Natal. Trabalho no acompanhamento geológico de poço. Depois, até 96, depois, final de 96, início de 97, tive uma temporada de 7 anos no meio ambiente, que agora é SM. Peguei toda a transição de assessoria de meio ambiente para gerência de SMS, né? Fiquei lá até 2004 e voltei para o acompanhamento geológico e na exploração, inicialmente fazendo essa parte de licenciamento ambiental aí no de 2004 a 2010 e depois eventualmente fazendo algum embarque, cobrindo férias dos colegas. E com a chegada do golpe de 2016, eu passei entrei para a diretoria do Sindipetro RN. Em paralelo, a gente já vinha desenvolvendo algumas atividades no CREA, e aí, quando coordena a Câmara de Geologia em Minas Regional, a gente tem uma atividade da coordenadoria das câmaras regionais, que é uma ação nacional. E nesse período, o pessoal estava reestruturando a Federação Brasileira de Geólogos, e eu passei, então, a atuar como diretor da FEBRAGEL também. Atualmente, eu estou inicialmente como diretor de Relações Sindicais, e depois, com a alteração estatutária, eu passei a ser o diretor de Eventos e Publicações e Comunicação. E também eu comecei como diretor de Novas Tecnologias na primeira gestão do Sindipetro,
e agora estou como diretor de comunicação. Nesse relacionamento aí com o Conselho Federal, com o CREA e tal, nós, atendendo o chamado da comandanta Patrícia Laia, nos conhecemos aí, eu, ela e Chico, e tivemos a honra aí de editar o livro Petrobras Fatiada, o primeiro volume, né? Depois de um grande debate, dividimos em 2 volumes e estamos aí trabalhando para editar o segundo volume. Esse primeiro volume teve um patrocínio da EPET bastante significativo e que teve uma contrapartida nossa de 200 exemplares para serem distribuídos entre associados da EPET e outros stakeholders, né? E parceiros e tal, formadores de opinião, coisa e tal, né? Então, acho que é por aí, para não tomar conta. Eu defendo que haja mais participação de geólogos e geofísicos. O Marcelo estava aí, mas parece que saiu. O Marcelo é nosso colega geofísico que atua aí na Bacia de Santos, mas agora está lotado no Rio de Janeiro depois dessas bagunças aí. Não, tô mas Marcelo já voltou, vai falar daqui a pouco. Atuou em Santos bastante e vai dar o depoimento dele aí. Então, eu acho que a gente pode aí criar uma força-tarefa também para que a EPET São Paulo seja aí, além dos engenheiros, tenha um bom grupo de geólogos e geofísicos. É isso. Beleza. Ok. Obrigado, Orildo. Marcelos, está com a palavra. Valeu. Aí. Oi, gente. Marcelos Glaucus, geólogo de formação, geofísico na empresa. Primeiro, trabalhei no operacional, com aquisição de dados sísmicos, coordenador de equipe, coordenador de SMS. Depois eu vim para Santos, fui trabalhar na interpretação, e aí na reformulação, mesmo lotado na gerência do Rio de Janeiro, eu me tornei diretor sindical e permaneci em São Paulo como diretor do Sindicato de Geólogos no Estado de São Paulo. Atualmente estou na presidência do sindicato, né? E venho assim, sempre dando alguma contribuição aqui com a rapaziada no que é possível, né? Estamos aí, então. Valeu, obrigado, Marcelos. Tá, agora eu passo a palavra para a Patrícia. Patrícia, quantos minutos aí? Uns 15 minutos, 20 minutos, tá bom? Aí para se explicar. Eu acho que vai ser rápido, assim. Acho que não vai ser muito tempo, não. Eu vou só comentar um pouco como que é essa questão da EPET, né? Antes da pandemia, era bem diferente, porque a gente tinha reuniões presenciais toda terça-feira à noite, mas depois, com a pandemia, a gente ainda não voltou a ter essas reuniões presenciais, e nem a gente tem, assim, atualmente, a gente não tem também reunião toda semana. A gente tem reunião quando tem uma pauta de convocação, tá? A diretoria da EPET, hoje em dia, tem uma média de idade bastante elevada. A gente tem poucas pessoas mais novas que atuam na EPET, assim, poucas pessoas da ativa, vou ser sincera, né? A maior parte das pessoas da diretoria é constituída de aposentados, né? Isso talvez se reflita também no quadro, eu não sei de cabeça os números, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu não sei dizer quantos dos associados são aposentados e quantos dos associados são da ativa, mas eu acho que a maior parte dos associados talvez seja de aposentados por causa da questão da assistência jurídica, tá? Essa é uma questão que atrai muito as pessoas, né? Então, infelizmente, como a gente foi muito massacrado a partir de 2017, com a questão do PED, com a questão do plano de saúde, então, muita gente realmente, né? A gente teve uma época que tinha muita associação, eu lembro disso, um aumento assim, de número de associados, e por conta da questão da EPET dar entrada nas ações e obter vitórias, entendeu? Então, assim, existe esse lado também, né? Da mesma forma que existe nos sindicatos, tá? Essa parte da assistência jurídica. É um pouco diferente do sindicato,
assim, quando é questão de ações individuais. A EPET, eu não sei se ela promove esse tipo de ação, acredito que não. O sindicato, né, ele promove mais essa questão de ações individuais. Mas não tenho certeza, tá, que a EPET também não promova. A gente tem muitas ações coletivas, né? E o escritório que nos representa na Nacional é o escritório do Dr. Vergara. Então, com isso, essa parte do jurídico, assim, eu não sei informar muita coisa. O diretor do jurídico é o Ricardo Maranhão e o vice-diretor do jurídico é o Brandão, né? Então, são pessoas com muita experiência e bastante chão aí de Petrobras, né? Agora, o resto da diretoria, o que a gente tem, né, em termos de diretoria? A EPET, ela tem um presidente, que no momento é o Pedro Pinho. O Pedro é administrador de empresas. Ele, além de trabalhar na Petrobras, onde ele trabalhou na parte de planejamento, tipo um plano estratégico da Petrobras mesmo, coisas bem interessantes, ele também foi professor da Escola Superior de Guerra, se eu não me engano, e eu acho também que ele trabalhou como jornalista. Também acho que ele tem... O Pedro assim, é uma pessoa muito, muito inteligente e muito assim diversificado também. O vice-presidente atual é o Felipe Coutinho. O Felipe é engenheiro de processos também. Desculpa, eu sempre confundo se é processos ou processamento. Mas acho que é processo, né? É engenheiro químico, formado na UFRJ, tá? Onde eu também estudei, comecei, só que não terminei. E o Felipe, ele foi presidente da EPET. Caramba, a Patrícia deu uma congelada, hein? Congelou? Mas pode continuar falando, que a tua imagem congelou, mas o teu som eu vou fechar a câmera, agora. então. Peraí. Tá. Pronto. Para não ter o risco som tá bom. Tá? Então, Isso. o que acontece? É que estava falando. O Felipe é o nosso vice-presidente atualmente. O nosso diretor administrativo, que também já foi presidente da EPET, o Fernando Siqueira, né? É nosso diretor administrativo. O vice-diretor administrativo é o Felipe Brito, é da Ativa. O Felipe Brito é mais novo do que eu. O Felipe Coutinho também, tá? Então, assim, basicamente, nós três e mais 2 membros do Conselho Fiscal somos as pessoas mais novas e estamos na faixa, eu, né? Eles não. Eles, eu acho que estão nos 40, eu já estou na faixa dos 50. O diretor de comunicação é o Ebert Teixeira, tá? Ebert também é engenheiro, se eu não me engano. Eu estou como vice-diretora de comunicação. O diretor de pessoal é o Silvio Massa de Campos. O Silvio Massa, ele é praticamente criador da BR Distribuidora, né? Então, é uma pessoa que dispensa apresentação, é um quadro fantástico. Para a gente é uma honra. O nosso diretor de pessoal também é o Felipe Brito. O que acontece? A gente tinha um outro colega, que era o Christian Keipo, que foi, inclusive, representante no CA, e o Christian pediu o afastamento. Então, é por isso que o Felipe Brito está ocupando 2 posições, tá? O Christian, ele continua associado, eu acho, mas ele se afastou um pouco da diretoria por motivos pessoais. O nosso diretor cultural é o José Simões. O Simões está aposentado também, companheiro também do PCB, um companheiro maravilhoso de trabalhar. O Cláudio de Oliveira é um contador da Petrobras aposentado ou economista, eu sempre confundo. Ele mora no Espírito Santo e ele está como vice-diretor cultural. Mas o Cláudio da Costa Oliveira, ele teve um problema durante a campanha eleitoral do ano passado. Ele estava disputando por um partido associado com o bolsonarismo e, infelizmente, o bolsonarismo defendia a privatização da Petrobras, né? A gente foi bastante vendido no governo do Bolsonaro, embora tenha começado antes, né? O governo Temer já tinha dado um avanço grande em direção às vendas dos ativos da Petrobras. O Bolsonaro foi, principalmente o Castelo Branco, né? Foi quem mais destruiu o sistema Petrobras. Tanto que foi na gestão do Castelo Branco que oficialmente eles recomendavam parar de usar essa denominação porque já não era mais um sistema. O Cláudio Oliveira está afastado da direção,
mas o pessoal na EPET prefere não fazer nada mais dramático. Então, ele vai ficar afastado até o fim desse mandato, né? Por conta dessa questão aí da atividade política, onde ele estava defendendo uma coisa que fere um pouco o nosso estatuto, né? Para não dizer que fere bastante. Bom, o Ricardo de Moura Albuquerque Maranhão, vocês conhecem também, né? O Maranhão tem toda uma história de luta também pela Petrobras. Ele é o diretor jurídico, já tinha falado, e o Brandão, o vice-diretor. Então, essa é a diretoria executiva. A gente, na EPET, também tem os funcionários que são fundamentais, né, para a EPET. Na parte, assim, o Bichara é o grande administrador durante o horário assim, do dia, quando a gente está presencial, e mesmo agora, né, remotamente. O Bichara, ele é contador de formação, mas ele é assim, um funcionário, acho que talvez o funcionário mais antigo da EPET, e é uma das almas da EPET, né? A Carmela, que trabalhou antes na Vale do Rio Doce, depois veio trabalhar com a gente. A Carmela também é uma funcionária bastante antiga e, assim, uma das almas da EPET também. Ela faz muita coisa importante para a gente, ela trabalha com a parte cultural. Nós temos 2 jornalistas, um é o Alex, o outro é o Rogério Lessa. O Alex, acho que é Cardoso, agora também falta o sobrenome do Alex, me fugiu, mas o Alex é até de Poços de Caldas, cidade do meu pai. Esses 2 jornalistas, eles trabalham produzindo as matérias da EPET, né? De manhã cedo é enviado as notícias da EPET pelo e-mail, então, e além disso a gente tem outras que vão para o site, então esses jornalistas produzem essas notícias. A gente tem outros funcionários, né? Yolanda, Aline, a gente tem na parte de informática também, tem um suporte maravilhoso do João Luiz. Então, assim, é um corpo de funcionários bem enxuto. A gente tem um andar de salas no edifício... ai, meu Deus, o nome dele é um edifício famoso aqui na esquina da Rio Branco com a Nilo Peçanha, o Nilo Peçanha 50, e agora está me falhando o nome do edifício, mas ele tem um nome, todo mundo que é carioca, assim, né, no centro, trabalhando no centro, conhece ele pelo nome, tá? A gente tem, então, um conjunto de salas no 24º andar, se eu não me engano é 2409, mas posso estar errando também. E a gente promove lá, a gente tem como promover cursos, também a gente tem uma sala lá que fica reservada para fazer reunião, e tem essa condição de fazer curso também, dá para fazer, a gente já fez capacitação em Petros e outros assuntos. Então, assim, sobre a EPET, né? Esse ano vai ter eleição na EPET, se eu não me engano. Acho que são 2 anos, né? E eu acho que esse ano tem, mas assim, não tô segura 100%. Né? Peço desculpas aí por não estar tão segura. É isso, eu acho que em relação à atividade, né? A EPET procura estar presente, defendendo a Petrobras. Teve publicação do último livro no aniversário de 70 anos, né? Desculpa, 60 anos da EPET, que ela foi criada um pouquinho depois do que a Petrobras. E, assim, o Pedro escreve para vários lugares, além das nossas próprias mídias, né? O Pedro publica muito no Pátria Latina, em outros locais. A gente tem também pessoas que colaboram, como o consultor legislativo Paulo César Ribeiro Lima, que é especializado em refino e foi funcionário da Petrobras durante muitos anos, antes de fazer concurso para ser assessor legislativo. Hoje em dia ele está aposentado também, ele também colabora muito. E, basicamente, a nossa luta, eu vejo pela frente uma luta muito grande, porque, embora a gente tenha muitos associados, a gente tem poucas pessoas que participam, né? E, assim, eu vejo São Paulo com uma importância enorme, porque São Paulo pode não receber tanto royalty quanto o Rio de Janeiro recebe, porque o Rio de Janeiro tem as 2 bacias, né, limítrofes ali, mas São Paulo é o centro econômico do país, isso é inegável, né? E a gente precisa, a gente tem Santos foi bastante esvaziado também nesses movimentos de ataque à Petrobras, né? A base de Santos, acho que Marcelo está aí, ele pode talvez falar um pouco sobre isso, mas eu acho que a base de Santos também, para a parte de
de geologia mesmo, de geofísica, de operação de campo de petróleo, ela poderia estar mais fortalecida numa conjuntura que não tivesse havido esse desmonte que houve da gente, né? Mas, assim, eu entendo que, pelo fato de ter uma concentração de refinarias, né, assim, é totalmente justificável a gente procurar ter uma representação da EPET em São Paulo e procurar construir, mobilizar, trazer as pessoas não só para se associar, mas sim para participar e fazer com que a EPET fique mais forte. É isso. Ok, Patrícia. Obrigado aí. Eu pediria só um complemento, Patrícia. Por favor, que isso você conhece muito melhor do que eu, né? Eu anotei aqui uma coisa, que é o seguinte: uma das formas de nós defendermos a Petrobras e a gente fortalecer a EPET é divulgar aquilo que a EPET produz, é conhecimento, né? Na forma do iPad direto, na forma das entrevistas da nossa liderança aí, do Coutinho, o Siqueira, o Maranhão, que estão sempre em eventos, o próprio Pedro Pinho, né? Tal. E a gente tem aí boletins, tem o iPad direto, tem o faixa livre. Você podia dar uma pincelada sobre essa diretoria específica, tua, que é comunicação, o que a Petrobras produz aí, Então, nessa olha área? só, o que acontece? Não está muito... As coisas atualmente, eu não sei, eu não sei, a gente trabalha de uma forma meio independente. O Felipe produz conteúdo, eu tento produzir na medida do que eu consigo também. A gente sugere pautas para os jornalistas, né? A gente tem toda semana, até sexta-feira, que enviar nossas pautas, porque a gente acha que é importante para Petrobras, nossos dois jornalistas. Além desse diálogo que eu tenho com eles, eu sei que existem outros grupos, assim, é um pouco complexo isso. Acho que dá para melhorar bastante isso, mas no momento, talvez a comunicação esteja um pouco centralizada, entendeu? O que eu faço é simplesmente eu procuro lutar da forma como dá para lutar, e igual a gente se uniu e fez o livro. Então, assim, eu não luto só dentro da IPET, né? Eu vou lutar com quem quiser lutar para defender a Petrobras e o Brasil. E a Perfeito. IPET, dentro do possível, eu faço. Mas, assim, a gente está com a pandemia também dificultou. Por exemplo, a gente entrevistou, eu lembro, 3 jornalistas assim com maior domínio de mídias sociais, entendeu? Para poder ver se a gente deslanchava mais essa parte. Aí agora parece que a gente contratou um, aí estava indo tudo muito bem, aí a Carmela queria me auxiliar, porque a Carmela ela é muito proativa, muito capaz, e ela estava querendo ver se a gente começava a produzir, se ele começava a produzir alguns conteúdos também com as coisas que eu faço. Mas até o momento eu não consegui, por questões pessoais também, eu estou um pouco enrolada já quase um mês. Tá ok. Tá ok, obrigado então, Patrícia. Então, eu vou começar falando para vocês o seguinte, ó, o nosso papel principal enquanto a EPET São Paulo, né, é fortalecer a EPET nacional, tá certo? Ou seja, o nosso papel aqui claro, nós vamos ter os nossos pontos de vista, a gente vai ler, a gente vai conhecer o que a EPET nacional produz, naquilo que a gente divergir, talvez eventualmente a gente vai se manifestar, vamos tentar participar das atividades da EPET nacional, né? Mas sobretudo, né? Sobretudo nesse aspecto, eu acho que a coisa mais importante é entrar no site da EPET, conhecer as publicações, conhecer a estrutura, ler as matérias. Quem não é inscrito ainda, se inscreva para receber o EPET direto, recebe no celular, eu acho que tem até canal para receber via WhatsApp e tal, mas é bom receber para a gente conhecer e, na medida do possível, escolhe lá meia dúzia de grupos ali dos teus amigos ou cria uma lista de distribuição
para divulgar esse material produzido pela EPET, né? Porque a EPET ela tem essa frente de luta aí, porque, veja bem, tem tanto a defesa da Petrobras, assim como tem também o interesse nosso quando éramos empregados da Ativa, né? E agora também muitas matérias, muita coisa que é produzida com interesse nosso enquanto aposentados também, né? Então tem essas três frentes aí, aliás, quatro, né? Defender o Brasil, a soberania nacional, defender a Petrobras e defender os empregados, sejam eles aposentados ou da Ativa, né? E o conhecimento, então, é a primeira coisa, assim, né? Que seria uma coisa interessante. Ter acesso, conhecer o que a EPET produz e divulgar, né? Tá certo? Nessas quatro frentes. A segunda coisa também, né? A EPET está disposta também a qualquer um de vocês que queira produzir conhecimento, que, sabe, se interessou, estudou mais, conhece, tem uma experiência aí, alguma proposta que queira escrever também. Antigamente era mais fácil, né? Eu pegava, escrevia, mandava lá, posta aí o cara postava e tal. Agora não, agora tem uma comissão lá, porque andaram postando coisas, até eu acho que algumas matérias do Cláudio aí, né, acabaram destoando, né, do propósito da Petrobras e de outros colegas, não sei. Né? Depois eu vou editar para tirar esse comentário sobre o Cláudio, ou não sei. E você pode produzir também, seu conteúdo mandar, vai passar por um crivo lá de alguém, tal, uma análise, né? Se tiver alguma coisa que destoie aí do ponto de vista da EPET e tal, vai se conversar e a gente pode publicar conteúdo também, tá certo? E hoje, né, uma coisa que eu estou começando a fazer aqui em São Paulo, que eu não fazia, que eu não tinha feito antes, é abrir espaço em canais de comunicação, pequenas rádios comunitárias, né, pequenos canais de mídia que convidam a gente para ir lá falar e tal, né? Tá certo? Então, pô, qualquer canal que abrir aí, convida. A Patrícia Laia tem estado em muitos canais aí pelo Brasil inteiro, né? O Orildo nem tanto, mas se vocês, enquanto participantes aqui da EPET São Paulo, se vocês conhecerem alguém, algum lugar onde a gente possa publicar a matéria da EPET e tal, né? Não interessa se é pequeno, se é grande, não, mas se puderem abrir esse espaço para dar voz à EPET, que dá voz à EPET é dar voz à Petrobras e ao Brasil, né? A nossa defesa, isso aí é uma frente de luta bem interessante, né? Ok? E com relação à nossa atividade aqui da EPET Sampa, né, como eu tenho chamado, né, a gente tem aqui também como propósito realizar eventos, como a Patrícia, por exemplo, ela está fazendo. Eu gostaria muito que a gente tivesse hoje aqui a participação do Marcos André, lá da Bahia, porque o Marcos André ele construiu lá, na realidade, o núcleo da Bahia já tem, acho que mais de 10 anos, né? Então, eu queria que o Marcos André ele contasse para a gente a história, como é que foi a construção desse núcleo da Bahia que ele tem lá, né? Já tem um contingente razoável, ele até falou quantos sócios que tinha lá, né? E como foi essa construção e o que eles fazem lá. É muito ativo, eu sugiro que vocês deem um busca aí, entrem na página da EPET Bahia, né? Que a EPET Bahia é a nossa meta aí para construir, né? A EPET São Paulo, tá certo? Infelizmente, o Marcos André não pôde estar com a gente hoje, quem sabe ele poderá estar numa outra oportunidade. Então, hoje, a gente tem aqui em São Paulo dois grandes projetos assim para a EPET. Né? O primeiro deles é o seguinte, foi numa conversa com o Marcos André, ele já largou na frente, está lá na frente com relação a isso, mas nós temos tempo para construir ainda, que é fomentar eventos no dia 3 de outubro, que vai ser o aniversário da Petrobras. Tá certo? 70 anos de Petrobras. Então, é uma data importante, né? Para a gente levar, para a gente fazer um questionamento em relação a toda essa enxurrada de mentiras que tem sido
disseminada aí em relação à Petrobras, em relação a petroleiros, né? Tá certo? Em relação a nós trabalhadores, né? Agressões a nós trabalhadores. Então, 70 anos de Petrobras, a ideia é o que é? Todas as cidades onde a gente tenha Petrobras aqui em São Paulo, a gente vai fazer um memorando, né, solicitando para que as casas legislativas, né, aqui a Assembleia do Estado de São Paulo, né, por exemplo, Mauá, São José dos Campos, Campinas, Cubatão, Guararema, onde tem terminal, e outras instalações, né? Depois a gente vai fazer nós vamos fazer um mapeamento, e se vocês conhecem também políticos, né, que possam facilitar, né, o contato com essas casas legislativas, né? Porque uma coisa é chegar um e-mail lá, um memorando do delegado da EPET de São Paulo. Outra coisa é um vereador de destaque lá, alguém encaminhando esse memorando lá, né? Tá certo? E nesse dia, como nós vamos estar em diversas cidades aqui em São Paulo, pelo menos essas 5 que eu falei, né? 6 que a gente considerar o município aqui de São Paulo, né? Eventualmente eu, como delegado, eu acho que uma próxima reunião a gente precisaria definir aqui, ainda que a gente não tenha um núcleo estabelecido, mas precisava talvez nomear uma diretoria informal aqui para que a gente pudesse nomear pessoas para estarem representando a EPET São Paulo aqui em cada uma desses eventos que vão estar acontecendo aí. Eu acredito que em paralelo, né, no dia 3 de outubro. Tá certo? Então, isso é uma coisa importantíssima. Então, se vocês puderem relacionar cidades ou localidades, né? Além dessas que eu relacionei aqui, né? Tá? E mais importante ainda, políticos que eventualmente vocês conheçam nessas cidades que possam encaminhar essa solicitação, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu conheço aqui algumas pessoas, né? Alguns políticos que eu posso encaminhar. Se alguém conhecer também aí e quiser mandar, ao invés de mandar por uma ou por dois, a gente manda por uma, sei lá, a gente manda por uma comissão que leve lá para a Lesp ou para qualquer Câmara Municipal dessas que eu citei ou outras que eventualmente eu não tenha citado. Ok? Em paralelo a isso, nós estamos produzindo esse livro, o livro A Petrobras Fatiada, volume 2, né? E a ideia é que a gente lance esse livro no dia 3 de outubro, também com uma forte alusão ao aniversário da Petrobras, né? Tem uma coisa que eu até nem falei ainda com a Patrícia e com o Orildo, né, que são os meus parceiros aí na produção do livro. Uma coisa que eu estava observando, Patrícia, é que nesse livro nós vamos corrigir uma distorção como é que a gente fala? Do subtítulo do livro. Não sei se vocês já observaram, a Petrobras fatiada, prejuízos para a soberania e engenharia nacionais. Só que nós não falamos de engenharia nesse primeiro volume, né? Nós contamos a história da Petrobras, aquele capítulo que nós íamos fazer, aliás, os dois, que nós íamos falar sobre conteúdo nacional, que tem a ver diretamente com a engenharia, nós não falamos, e vai ficar para esse agora, né? Tá certo? Então, é um trabalho paralelo aí que nós estamos também, inclusive, dentre vocês aí que estão nos ouvindo, que estão participando com a gente, eventualmente, se tiver alguma proposta de capítulo também, né, eventualmente a gente está aberto aí para discutir e inserir nessa nova produção. Então, esse é um projeto assim, bem interessante que nós temos para a EPET, um desafio que a gente tem para a EPET São Paulo, né? Que ano passado isso aqui eu construí, digamos assim, sozinho, né? A EPET São Paulo era eu, né? Mas esse ano, até em função do aniversário, perdão, da Petrobras, a gente vai precisar de muito mais braços aí, né? E eu conto com vocês não só vocês, mas outras pessoas que vocês possam convidar para estar juntos com a gente nesse projeto. A segunda frente de trabalho é uma parceria com
a USP e o Instituto de Energia e Ambiente, professor Hildo Sauer, né? Ex-diretor da Petrobras, né? Eu estou pagando algumas matérias do mestrado lá nessa área de energia e ambiente, aí acabei, digamos assim, tendo uma convivência mais próxima lá do Hildo. O Hildo me pediu para coordenar, junto com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, junto com a Federação Nacional dos Engenheiros, até com o Instituto de Engenharia, que é meio assim de direita, assim, mais para a direita em São Paulo, um evento aqui em São Paulo que na realidade, a gente quer dar uma conotação até mais ampla para isso, trazendo o pessoal da COP e outras entidades aí, né? A EPE, a Empresa de Pesquisa de Energia, né? Dando uma conotação com um evento aqui que é o futuro da energia no Brasil, né? O futuro da energia no Brasil. E que a EPET, né? Vocês já viram aí, a EPET vai estar envolvida nisso, porque petróleo faz parte disso, né? A gente precisa discutir o papel do petróleo, né, nas próximas décadas no Brasil, como é que isso vai ser. Tem muita gente falando bobagem aí, muita gente achando que é virar uma chavinha, dizer assim, vai chegar um dia em que a gente vai pegar, virar a chavinha e nada mais vai ser petróleo e vai ser tudo solar e elétrico. É uma grande bobagem, né? Tá certo? Isso não é um evento, isso é um processo, tá certo? E que a gente precisa discutir isso profundamente com a sociedade, e a participação da Petrobras e da EPET num evento dessa magnitude que pretende lá a USP e o Instituto de Engenharia assim, é bem interessante, né? É muito importante para que a gente esteja envolvido com isso, ok? Então, a princípio, são os nossos objetivos são esses, né? É isso que a gente pretende construir aqui com a EPET São Paulo. Eu vou até ressaltar uma coisa, assim, que a EPET SED ela está com alguma dificuldade, com alguma resistência para fomentar núcleos isolados e núcleos não isolados, perdão, núcleos assim um pouco mais afastados, porque com essa crise que aconteceu aí de pandemia, as cobranças nos seguidos PEDs, né? Aí que nós temos pago, né? Nós aposentados temos pagos também, as cobranças adicionais de assistência médica supletiva dos planos aí de saúde Petrobras, né? Ou seja, estão depenando os petroleiros, e com isso o que acontece? Muitas pessoas têm se desfiliado dos sindicatos, os sindicatos têm perdido muitos filiados, e a EPET também acabou perdendo muitos filiados, né? Mas mesmo que nós tenhamos que conviver com essa dificuldade, né, eu faço um apelo a vocês que participem, né, porque a gente só vai só vai conseguir melhorar as coisas se nós lutarmos, se nós debatermos, se nós levarmos essa conversa que a gente está tendo aqui, se nós transformarmos as nossas reuniões regulares em informações, em trazer pessoas para dar informações aqui sobre a Petros, informações, a companheira Rosângela Busanelli, eu já levei ela, eu consegui levar ela para uma reunião, inclusive convidei o pessoal do SEC, do grupo da DIQUAL, os grupos dos colegas de engenharia, para participar. Infelizmente, também essa reunião com a Rosângela teve uma participação pequena de pessoas, mas é assim, a gente começa pequeno e vai crescendo, né? E construindo as coisas aos poucos, né? Construindo um tijolinho de cada vez. Ok? Então, mesmo com essa dificuldade da EPET aí em fomentar delegacias e núcleos, né? Inclusive as delegacias da Petrobras Distribuidora e a delegacia de Sergipe Alagoas, elas foram encerradas há alguns meses atrás, né? Tá certo? Mas mesmo assim, ainda que a gente não esteja formalmente, hoje nós ainda somos uma delegacia, eu não fui informado de que a delegacia de São Paulo ela tenha sido extinta, até porque nós acabamos de produzir livros, participamos de diversos eventos aí presenciais e online, né, representando a EPET e tal. Então, quer dizer, ninguém falou nada, né? Tá certo? Ainda que a gente tenha que participar de maneira informal aqui em São Paulo, né, nós vamos ter a nossa estrutura da EPET aqui conversando e tal. Por enquanto é formal,
ok? Então, eu conto com a ajuda de todos vocês, agradeço de coração a todos vocês que estão presentes aí, e abro a palavra agora, eventualmente, para quem queira fazer alguma pergunta, quem queira fazer algum esclarecimento. Aí, fique à vontade. Silêncio. Cataputal. Eu estava com o microfone fechado. Ah, desculpa. Marcelo, você quer falar? Fala primeiro. Não tenho nada a falar, não. Acho que é isso, é um pontapé, tem que arregimentar mais gente, né? Arregimentar mais gente para ver o que é que faz, Gonçalves. É difícil, né? É complicado a gente contar com o apoio dos colegas, mas se a gente começar a fazer algumas coisas, a gente começa a divulgar e tenta ver o que é que se pode. Hoje, por exemplo, a gente tentando fazer uma mobilização de geólogos aqui em São Paulo, lá da Bacia de Santos, lá de Santos, eu só consegui trazer 3, né? Então, é um número muito pequeno. Embora a gente hoje seja o quê? 30 pessoas, 35, né? Ainda é um número muito pequeno para você ter dentro de uma associação profissional, né? Então, fica aí, parabéns pela iniciativa, mas tentar ver se a gente consegue arregimentar mais gente para tornar o caldo. Ideias, trabalho e parcerias tem muitas coisas a fazer, né? A gente tem algumas coisas pensadas, como Sindicato dos Geólogos de São Paulo. Você está participando dessa interação e a gente tá tentando bater. Acho que eu falei para você que eu estou tentando fazer um contato direto aí com... Ah, não, foi para a Patrícia que eu falei ontem. Um contato direto com o Ivan Valente, né? O Ivan Valente e o Chico Alencar, deputado tido do nosso lado, fazendo campanhas aí infantis, né? Completamente sem conhecimento, embasamento algum, né? Em defesa de uma Amazônia que eles acham que deve ser intocada. E a gente está nesse mundo aí discutindo isso, trazendo as informações e fomentando o debate. Então a gente está tentando ver se a gente consegue. Ele está chamando uma audiência pública na Câmara dos Deputados e a gente está tentando ver se a gente consegue, via um assessor dele, colocar alguém. Eu propus alguém da EPET e alguém da Febragel para fomentar esse debate também, né? Então, isso é uma iniciativa que eu estou tratando individualmente, mas utilizando, por trás de tudo isso, o nome do Sindicato de Geólogo no Estado de São Paulo. É isso. Beleza, Marcelo. Falar nisso, Patrícia, eu tenho lido algumas coisas lá no site da EPET sobre a questão de preços, lá, alguns textos do Felipe, até tem umas coisas que eu preciso conversar com ele aí sobre essa questão de PPI, né? Mas eu não tenho visto nada realmente sobre essa questão da exploração lá da margem equatorial, né? Então, é porque só temos um geólogo na diretoria. Você está olhando para ele e ele está com serviço acumulado na empresa, então... Entendi. Tá bom. O Maranhão já me ligou e me pediu. Quem soltou uma nota interessante, né? Foi a Rosângela, né? Como representante dos empregados, ela se manifestou com relação a isso. A nota dela está bem, tá curta, mas tá sintética, atende às necessidades que eu acho que são básicas de uma divulgação rápida. Mas eu acho que tem que se fomentar uma discussão realmente, porque as pessoas acham que o mundo vai se acabar amanhã. E a outra coisa é que elas acham que nós somos eternos nesse mundo, né? Nenhuma das duas coisas vai acontecer nessa velocidade que se deseja. Mas a gente tem que ter ciência que as duas coisas vão acontecer, né? Então, o mundo vai se acabar, não, né? Só se a gente tiver uma colisão aí para o mundo se acabar, né? Com algum asteroide. Mas que o mundo vai se modificar, né? E ele sempre passou por isso, né? Toda a história geológica dele foi essa, né?
E as pessoas têm que estar cientes. Os caras estão defendendo o coral na Amazônia agora, como a grande barreira de Recife de corais da Austrália, né? Isso teve lá há A 14 mil 200 metros anos. de profundidade. Você Há viu qual é a 14, profundidade? sim, há 14 É mil na quebra. anos. Hã? Há 14 mil anos. Aquilo ali era uma praia, era um coral realmente há 14 mil anos. Sim, Não é mais. ele está recolonizado, né, Marcelos? É isso que está Parcialmente, né, confundindo. Patrícia? Parcialmente, Hã? muito parcialmente. Muito parcialmente. Sim, Muito eu parcialmente. acho que esse é um ponto crucial para a gente responder, Marcelos. Por quê? Isso. Porque já começa com o conceito de Recife, entendeu? Sim, claro, claro, claro. Assim, eu acho que hoje, quando eu vi as imagens, eu falei, caramba. Você viu as esse é um imagens ponto... você viu as imagens do coral que circula na internet? Eu vi. Daquele artigo da USP, do trabalho da USP de 2019, né? É, um que está na USP, circula na USP. Foi produzido pela USP. Ele foi Isso. produzido pelo Greenpeace, né? Na verdade, são várias universidades, Francisco, não é só a USP, não. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar isso aí como meta para a gente, sei lá, se vocês toparem, eu até me proponho de fazer um esboço preliminar com umas informações que eu já peguei com o Marcelos aí, o texto da Rosângela, aí uma coisa ou outra e Não, tal. Eu faço um texto preliminar para vocês acabarem aí, a gente publica isso junto lá na EPET. A gente vai enfrentar a oposição, talvez, mas eu acho que tem que ser feito um texto, sim. Paciência, a gente tem que levar, tem que suscitar a discussão, né? Tá bom assim? Eu acho que como dever de casa e fruto da reunião de hoje seria uma vitória gigante isso aí. Tá bom? Bacana, sim. Tá. Então, beleza, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma proposta de pauta? Porque nós já estamos também com... Então, é só colocar isso. Eu vou tentar levantar isso, então, com o Ivan Valente, Patrícia, com a assessoria dele. E acho também que deve, aí no Rio de Janeiro, deve ser dado um toque com o Chico Alencar, sabe? Tá. Ele vai naquela reunião de sexta-feira, eu acho que puxá-lo no braço e chamá-lo para conversar é algo extremamente louvável. A postura do Chico... Que reunião de sexta-feira que você está falando? Porque... Não é sexta-feira que eles estão lá, o Glauber e ele não vão para a praça na sexta-feira? O Chico eu nunca vi, o Glauber, eu sou fã do Glauber de carteirinha. Não, o Chico, quando eu morava no Rio, de vez em quando eu trombava com ele lá na praça. Não, mas ali na Carioca, prestando contas, eu nunca vi, cara. O Chico aparecia. Se ele não está aparecendo agora, tudo bem, mas ele aparecia. Ah, tá, não, eu não lembro dele ali. Você sabe que quem começou isso lá no buraco do Lumen, ali do outro lado, atravessando, foi o Guilherme Palmeira. O Guilherme não, o Vladimir Palmeira. O Orildo quer falar, gente. A gente está falando muito. Pode falar. Fala, Orildo. Então, essa questão da Foz do Amazonas, acho que até eu quero levar essa proposta para a Febragel. O Estrela fez uma fala aí num grupo e que estrategicamente não é a hora da gente furar o Foz do Amazonas. Já vai dar briga de geólogos aí bem rapidinho, mas que a margem equatorial seria mais estratégica do que tática, até porque os caras estão querendo ferrar a Marina Silva aí, estão com a pressa. Os blocos estão cercados por companhias aí estrangeiras, é um risco. A gente descobre e aí eles vêm para cima e atropelam. E aí a gente precisa discutir isso, amadurecer. E o ideal é que a entrada na margem equatorial fosse feita como a gente entrou no pré-sal, com uma revisão da lei de partilha. Não é uma coisa que vai acontecer a curto prazo com essa canalhada que a gente tem aí nesse Congresso. Beleza, Orildo. Então, é um debate que tem que ser amadurecido, certo? Beleza. No meu ponto de vista. Tá? Veja bem. A base de toda a minha participação aí é a Associação do Geólogo do Rio Grande do Norte.
a qual eu tenho a honra de ser o presidente até outubro, em final de mandato. Perfeito, Valeu. perfeito, Orildo. Então, exatamente, Orildo, eu vejo assim, eu acho que nós temos aquele nosso grupo lá de produção do livro, né? Eu acho que a gente pode, sei lá, nós estamos com uma reunião pendente nossa lá daquele grupo, a gente pode produzir esse texto aí a 8 mãos, né? Eu, você, a Patrícia e o Marcelo aí, e talvez até a gente tenha uma reunião um pouco específica para não cansar os colegas aqui, né? Que também nós não vamos conseguir produzir muita coisa aqui, tá certo? Então, acho que fica isso como meta, a gente produzir alguma coisa assim mais objetiva para levar para a EPET, para discussão, tentar publicar e chamar esse pessoal aí, né? O Ivan Valente, o Chico Alencar, essa galera que está batendo. Aliás, precisa dar um puxão de orelha aí no 247, Leonardo Estopa também, ou seja, mapear quem está batendo aí para a gente dar uma enquadrada, entendeu? Tá certo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que está bom a nossa reunião aqui, ó, estamos indo para 1 hora e já quase 1 hora e meia de reunião, e eu acho que atendeu os nossos objetivos, quero agradecer de coração aí a todos vocês que dedicaram o tempo de vocês aí para esse nosso trabalho, né? Aqui, e bola para frente, né? A gente segue conversando lá no grupo e os desdobramentos a gente vai vivenciando aí nas próximas semanas. Obrigado a todos, um forte abraço, um beijo no coração aí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu, Obrigada. comandante. Valeu. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado Valeu. aí, Boa gente. noite. Boa noite, Nada, gente. Até cara. mais. Tchau, Nem tchau. das gatas daqui Tchau, de tchau. casa. Um abraço. Valeu, comandante! Um abraço. A gata que manda em mim é água na hora certa, comida na hora certa. Um abraço. Valeu.